A atuação da terapia ocupacional na atenção básica em saúde e promoção de saúde. Membros do grupo: Mirela Andressa de Campos, Tainara da Silva Bertossi, Júlia Fernanda Dias, Diego da Silva de Lima. Antes de explanar sobre o que é a promoção de saúde no SUS, iremos contextualizar um pouco sobre o seu processo e criação. As mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais que ocorreram no mundo desde o século XIX e que se intensificaram no século XX produziram mudanças significativas para a vida em sociedade. Ao mesmo tempo, criação e avanço de tecnologias. A saúde também passou por mudanças. O processo de transformação da sociedade está atrelado ao processo de transformação da saúde e problemas sanitários. O processo saúde e adoecimento passou por modificações ao longo dos anos, entendendo que esse processo tem como fatores determinantes muitas questões, como alimentação, moradia, saneamento básico, trabalho, renda, meio ambiente, educação, transporte e lazer, evidenciou que a saúde é resultado dos modos de organização da produção, do trabalho e da sociedade em determinado contexto histórico, não sendo modificável pelo aparato biomédico. Nesse sentido, não pode-se definir que saúde é somente a ausência de doenças, mas sim um total bem-estar biopsicossocial. No Brasil, pensar outros caminhos para garantir a saúde da população significou pensar na a redemocratização do país e a constituição de um sistema de saúde inclusivo. O SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira e que determina ser dever do Estado garantir saúde à população brasileira e perpassa por preceitos como universalidade, integralidade e equidade. Em 1986, a oitava Conferência Nacional de Saúde tinha como tema Democracia é Saúde e constituiu-se em fórum de luta pela descentralização do sistema de saúde e pela implantação de políticas sociais que defendessem e cuidassem da vida. Era um momento-chave do movimento da reforma sanitária brasileira e a ação da indissociabilidade entre a garantia da saúde como direito social irrevogável e a garantia dos demais direitos humanos e de cidadania. O relatório final da oitava Conferência Nacional de Saúde lançou os fundamentos da proposta do SUS. O SUS resulta da formulação e legitimação de estratégias de reordenação do sistema de saúde brasileiro, postas em disputa com teorias divergentes sobre as concepções de saúde e doença e distintos projetos de poder no campo da saúde. Na base do processo de criação do SUS, encontram-se o conceito ampliado de saúde, necessidade de criar políticas públicas para promovê-la e participação social na construção do sistema e das políticas de saúde. Política Nacional de Promoção de Saúde, Aspectos e Conceitos. O conceito base que elenca a criação do SUS preconiza-se a uma concepção ampliada em saúde. Desta forma, elucida a necessidade de criar políticas públicas para a promoção da mesma. Os marcos referenciais principais na temática de promoção da saúde são o Relatório Lalonde, publicado em 1974 no Canadá, e a Carta de Ottawa, em 1986, resultado da primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, consolidando como proposta a ser incorporada como diretrizes na elaboração de políticas públicas de saúde. Assim, tais movimentos influenciaram a reforma sanitária e a criação do SUS no Brasil, que tem adotado a atenção básica à saúde
implementar ações intersetoriais de promoção da saúde e prevenção de agravos. Assim, salienta-se que a Política Nacional de Promoção à Saúde ocorre em uma apropriação e instrumentalização da comunidade aos conhecimentos necessários para a melhoria de sua qualidade de vida e saúde, evidenciando, né, a participação dos indivíduos no gerenciamento destes processos. A promoção da saúde, ela vai ter como conceito englobar todos os aspectos determinantes comportamentais, aspectos e condições sociais, ambientais, estilos de vida a qual as pessoas vivem e trabalham. A estratégia de promoção da saúde no SUS, ela é idealizada como uma possibilidade de enfocar, né, o processo saúde e adoecimento no Brasil. A exemplo, né, temos o desemprego, violência, o subemprego, habitação inadequada ou ausente, a falta de saneamento básico, a dificuldade de acesso à educação, fome, etc. Potencializam formas mais amplas de se pensar em saúde. Desta forma, né, em saúde, terão como objetificação as necessidades determinantes e condicionantes de saúde, de modo que a organização da atenção e cuidado envolva também os serviços e ações que operam sobre os efeitos de adoecer, que visem um alcance para além dos muros das unidades de saúde, incidindo, né, sobre as condições de vida e favorecendo a ampliação de escolhas saudáveis por parte dos sujeitos e das coletividades no território onde vivem e trabalham. A estratégia de saúde da família e a terapia ocupacional. A expansão da atenção básica no Brasil, ela ocorre fundamentalmente, né, por meio da implementação do Programa de Saúde da Família, PSF, criado em 1994, atualmente denominado Saúde da Família, SF, compreendido como uma estratégia, né, que ela vai priorizar as ações de promoção, proteção, recuperação da saúde dos indivíduos e da família, do recém-nascido ao idoso, do doente ao sadio, de forma integral e contínua. A intervenção em perspectiva de estratégia de saúde da família, ela está anexada à proposta de que o profissional de saúde ele deve ser instrumentalizado com a capacidade de auxiliar, né, pessoas na obtenção da qualidade de vida que precisam e desejam ter, e não só combater doenças. Prevê-se ainda a necessidade do fortalecimento dos processos de autonomia dos sujeitos, de fortalecer o desejo e possibilidade de transformar a si e o contexto a qual está inserido. De maneira que a doença, né, ou a alteração na funcionalidade, ela não tem um caráter limitante, não impeça de viver outras experiências, como a participação social. Assim, tais ações elas vão convergir, elas convergem com a atuação do profissional da terapia ocupacional, pois há uma atenção especial no que diz respeito ao estudo do território e elaboração do mapeamento da área abrangida pelas equipes da saúde da família, introduzindo nessas propostas de trabalho a preocupação com a identificação e a busca ativa de grupos, famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, física, emocional, que inclui pessoas em sofrimento psíquico, deficiências, distúrbios do desenvolvimento em situação de violência. De forma que esses usuários, né, eles possam ser acolhidos na rotina do planejamento do trabalho da UBS. Evidencia-se que, assim como outros profissionais, o terapeuta ocupacional deve realizar cuidados de saúde à população adstrita, que podem ocorrer tanto no âmbito das unidades de saúde, como no domicílio e em demais espaços comunitários.
Assim, o objetivo dos cuidados sempre será o alcance da integralidade na assistência, considerando, obviamente, as necessidades e prioridades de saúde da população local, promovendo uma relação do profissional com os usuários, a escuta, né, das necessidades e o estabelecimento de vínculo como meio de se realizar o atendimento singular e humanizado. Bom, os fatores de risco. Quando a gente fala sobre promover saúde, a gente também está falando de fatores de risco. E a gente entende que fator de risco é todo aquele que pode colocar uma pessoa em vulnerabilidade, risco e ou que possa gerar danos em qualquer contexto e fase da vida. Para combater essas vulnerabilidades, a gente tem ações programáticas. Elas se deram através da Constituição de 88 e também da criação de políticas públicas, como o SUS, que abrange a vigilância sanitária, os agentes e também a estratégia da saúde da família, como já foi dito, e também a Política Nacional de Promoção à Saúde, que estamos abordando. Dentro dessas ações, tem algumas que são mais comumente realizadas. Elas são relacionadas à saúde da mulher, ao período reprodutivo, a grupos específicos de doenças crônicas, a vacinação, a saúde bucal, o autocuidado e as estratégias ligadas à saúde da família. Quando a gente também fala nessa promoção, a gente também está falando sobre a qualidade de vida dessa população e da participação social. Quando a gente fala de qualidade de vida, é uma questão que vai além da dicotomia saúde e doença, pois a gente compreende o ser humano em todo o seu aspecto, sendo ele o biológico, psicológico, social, cultural, educacional e espiritual. A qualidade de vida, então, é a afirmação desses direitos. Então, quando a gente pensa que está tendo fator de risco, quando está tendo vulnerabilidade, a gente também está falando que esses direitos estão sendo violados. Quando essas intervenções elas visam a promoção da saúde, acaba se gerando uma participação social. E essa participação social ela é fundamental na obtenção de resultados sobre a promoção de saúde, pois uma população mais participativa, ela também consegue nos respaldar sobre como essas informações estão chegando para ela e se os direitos delas estão sendo violados ou não. Falando sobre as atribuições da terapia ocupacional, algumas delas são compartilhadas e outras pela equipe, e outras são específicas da profissão. Entre as compartilhadas pela equipe, a gente tem planejar as atividades na unidade, estudar a epidemiologia daquele território, as demandas daquele território, identificar aqueles grupos que são mais vulneráveis, como as pessoas em sofrimento psíquico, as pessoas com deficiência, as pessoas que convivem com doenças crônicas, etc. E dentro desses grupos vulneráveis, a gente precisa estar sempre incluindo essas pessoas nas atividades que são desenvolvidas na unidade, escutar e detectar as necessidades locais, que vai ser o que vai direcionar o cuidado e a promoção de saúde naquele território, estabelecer os vínculos com ele, as ações programáticas de vigilância em saúde, e as ações em equipe, as ações intersetoriais, as reuniões e a organização do serviço. São coisas compartilhadas por todos os profissionais, inclusive o terapeuta ocupacional. Agora, falando especificamente da terapia ocupacional, o profissional ele tem que planejar, avaliar e desenvolver as intervenções pensando na promoção de saúde,
e mais especificamente na independência e autonomia daquelas pessoas, no sentido de instrumentalizar a população para que ela mesma identifique os fatores de risco, identifique os seus direitos, se empodere sobre eles, e consiga desenvolver hábitos mais saudáveis, reivindicar alguma situação que não está legal, e sempre promovendo a participação social, a inclusão social, principalmente dos grupos mais vulneráveis, e o engajamento nas atividades e ocupações significativas, pensando que muitos desses grupos não têm a oportunidade de se envolver nas atividades que eles desejam, que eles precisam, ou na vida daquela comunidade, né? Pensando nos processos de exclusão e de marginalização social. Ao desenvolver uma intervenção, o terapeuta ocupacional ele também tem que estar sempre ligado no desenvolvimento socioambiental daquele território, no desenvolvimento econômico, cultural, desenvolvimento de ações de educação permanente, pensando na instrumentalização e pensando em ações comunitárias mesmo, como oficinas ou espaços que promovam um habitar mais saudável naquele território, menos violento, que ocupe os espaços públicos, como centros de convivência ou praças, diagnosticar e intervir em fatores ambientais que dificultam a participação social e as atividades cotidianas, e minimizar as vulnerabilidades que foram identificadas naquele mapeamento, os fatores de risco daquele território, e ações que sempre voltam-se para desmontar a segregação e a exclusão social. Bom, com tudo isso, a gente tem a conclusão dos autores. E algum deles concluem que a oferta de promoção da saúde ainda está predominantemente voltada à saúde da mulher, ao período reprodutivo e grupos específicos de doenças crônicas. Também eles concluem que as ações não devem ser impositivas ou punitivas, e sim desenvolvidas numa relação que cria um vínculo entre o profissional e o usuário, permitindo a conscientização e empoderamento para o autocuidado, que as equipes elas devem reconhecer essas responsabilidades conjuntas sobre usuários e os territórios, para que se disponibilize mais recursos e que a abordagem seja mais humanizada, para que também o campo de atuação da terapia ocupacional é muito amplo, mas que ela beneficia os indivíduos independentemente da natureza, da origem da dificuldade, o que gera participação social. E eles também concluem que a TO na APS contribui efetivamente para a equidade na assistência. Falando sobre as conclusões do grupo, as vulnerabilidades sociais e as demandas que surgem no território, elas estão diretamente ligadas com as ações de promoção de saúde, e as práticas dos profissionais devem sempre procurar reduzir os fatores de risco e essas demandas e desenvolver ações de proteção social, como o engajamento em atividades comunitárias ou significativas para aquelas pessoas. A autonomia e instrumentalização da população também deve ser buscada para que ela tenha um protagonismo nesse processo de saúde e de qualidade de vida. E a terapia ocupacional, ela se destaca no âmbito da promoção de saúde por causa do olhar mais integral sobre o ser humano. E todos os profissionais, inclusive a terapia ocupacional, devem compreender bastante as políticas públicas, os direitos daquela população, pensando no empoderamento dela como uma forma de promover saúde e pensando que ela está diretamente ligada aos índices de saúde daquele território.
Essas são as nossas referências. Muito obrigada.